Você está no Econometrix? Aqui é o Antônio Matheus e eu não quero ficar sem luz. Aqui é Vitor Willer e parece que um Levi só não faz verão. Vitor tá muito poético. Sempre foi, esse cara. Aqui é Renato Lerípio e o Antônio vai ficar sem videogame na madrugada. Parabéns, aprendeu a usar as coisas que acontecem na conversa pra gravar o início. Tô começando a ver que isso aí é o bizu. O bizu é esse. Hã? É o bizu é o macete, entendeu? É isso aí, entendeu? Cara, o Antônio parece que nasceu há 2 anos atrás. Certo, então vamos conversar sobre a situação energética do Brasil, que envolve coisa pra caramba, aumento da gasolina, e queda do petróleo, os impactos disso, impacto inflacionário, aumento da energia, dessalinização da água do mar, perdas da distribuição de água, MP579, modelo de partilha, a Petrobras, e também o básico de como funciona a energia, como funciona a distribuição da energia, as reservas de água, os leilões dos fornecedores. Vocês têm alguma ideia de como é que funciona a reserva de água, os leilões e tudo mais? De onde que vem a energia, as etapas, a burocracia que passa tudo isso? Eu sei que tem 2 tipos de mercado de energia. Tem o de leilões e tem o, não lembro qual é o nome que se dá, que é como se fosse o mercado aberto. Mercado spot. É o à vista lá, o curto prazo. Isso, acho que em português no Brasil é chamado de curto prazo. Preferivelmente são feitas as transações por leilões, que duram vários anos para manter o preço estável. Então, o que eu sei sobre essa parte de comercialização de energia é que são 2 tipos de mercado de energia. Os leilões e o mercado que é o mercado aberto. É o mercado de curto prazo, que o Renato até tinha me dito qual é o nome em inglês. Qual é o nome, Renato? Spot? Geralmente chama de mercado de curto prazo, chama spot, né? Aquele à vista lá. Que há leilões de anos em anos para tentar manter os preços fixos de energia. E as empresas fornecedoras participam desses leilões e há essa negociação. Bom, o Brasil ele inaugurou, né, o racionamento de 2000, 2001, né, o fatídico racionamento de energia elétrica no Brasil, que aconteceu lá em 2001, quando os reservatórios caíram muito. Eu lembro disso, tinha que ficar desligando a régua, tinha que ficar desligando tudo à noite. E aí isso promoveu muitas mudanças no mercado de energia elétrica no Brasil. Do lado da demanda, de fato, tanto as empresas de eletrodomésticos quanto os consumidores passaram a se preocupar, né, com a eficiência energética, quanto a oferta também mudou, né? De modo geral, a institucionalidade do setor ela mudou completamente. Uma das coisas que mudaram foi o que você falou. A gente começou a ter 2 agentes no mercado, né? Você tem um agente que a gente chama de mercado cativo, né? Que é principalmente o consumidor residencial ou o consumidor industrial que optou por ser cativo, né? Que aí ele é atendido por alguma distribuidora, não tem acesso ao mercado livre, né, que é como se chama, e o consumidor livre, né, que é aquele que pode escolher qual a distribuidora, qual a geradora que vai fornecer energia para ele. Então, basicamente, a gente tem esse modelo desde lá da mudança que teve pós-racionamento 2001. Ou seja, a maioria da população não escolhe de onde consome energia. Não, a maioria da população, principalmente consumidor residencial, ele está ligado a alguma distribuidora, né? Alguma distribuidora dentre as tantas que existem por aí, a maioria é privada. Quem tem capacidade de produzir, né, de consumir energia acima de 3 megas, salvo engano, 3 megawatts, salvo engano, não estou certo disso, ele pode, de fato, pleitear se tornar um consumidor livre. E aí, ele pode entrar lá na CCEE e fazer um contrato de comercialização com alguma geradora que lhe dê alguma vantagem, né? Tanto é assim que hoje existem várias indústrias que são consumidores livres, que têm contratos de energia livres e estão negociando energia ao invés de produzir, né? Então, esse modelo de negociação, gestado lá após racionamento, ele permitiu esse tipo de barganha que a gente está vendo hoje. Então, assim, essa foi uma mudança fundamental que a gente teve pós-racionamento para cá. É claro que isso traz uma série de consequências para a economia, né? Na essência, não é um modelo ruim, é até um modelo muito bom. O problema é que você tem que ter do outro lado, na ponta, você tem que ter alguém disposto a ofertar energia, né? A gerar energia, né? Vamos dizer assim. E aí que entra uma série de questões dentro
dos últimos 4, 5 anos, principalmente a partir da MP 579 lá do final de 2012, foi aquela que a Dilma foi na televisão, tentou reduzir a tarifa de energia, né? Isso aí causou uma distorção muito grande no setor. Por quê? Porque ela determinou quanto que seria o valor da energia elétrica para quem renovasse os contratos vigentes à época. Quem não renovasse, não entraria no bojo, né? Mas quem renovasse teria automaticamente uma tarifa lá fixada pelo governo. Isso aí trouxe uma série de distorções, dentre elas, que hoje, para você construir uma termoelétrica, uma hidrelétrica, ou etc, para fornecer energia, você tem o preço disso fixado, né? E o investimento parece que não está se pagando com essa tarifa fixada lá. Claro que não é um problema derivado especificamente dessa MP, já é um problema que vem anteriormente, já desde a época do Lula, você já tinha um maior intervencionismo no setor de energia elétrica. Por quê? Porque o governo tem uma fixação nessa ideia de modicidade tarifária, né? Você entregar para o consumidor uma tarifa menor, só que ele esquece que ao entregar uma tarifa menor para o consumidor, ele está espantando potenciais investidores, né? É uma regra básica de economia financeira. Se você não mantém uma taxa que traz um retorno do seu fluxo de caixa, naturalmente você não está agregando investidores nesse setor, né, de energia elétrica. É anterior a essa MP, mas essa MP parece que é a cereja do bolo de todo esse processo de intervenção no mercado. É isso que eu queria colocar. O que você está falando é basicamente que com os preços baixos não vale o investimento. É, essencialmente isso. Para os fornecedores de energia. Para os geradores, né? Você tem a geração, você tem a transmissão, né? E você tem a distribuição. São os 3 elos aí da energia elétrica que existe no mercado de energia elétrica. Né? E ao fixar um preço, acabou que ela afastou investidores da geração de energia. Ou seja, você diminuiu a oferta potencial de energia, ao mesmo tempo que ao reduzir a tarifa com essa MP, ela estava aumentando a demanda por energia. Então, se você reduz a oferta e aumenta a demanda, né, naturalmente não vai acontecer uma coisa boa no futuro. Exatamente isso que a gente está vendo hoje. E você coloca nesse cenário, né, uma crise, uma seca muito grande, né, não chove de forma constante já há mais ou menos 2 anos e meio, né, a pluviometria está muito ruim nesses últimos 2 anos e meio. Então, se você adiciona isso a um sistema que tem basicamente 70% dele depende de água, né, para gerar energia, é uma situação caótica. Não é à toa que hoje a gente vive um risco iminente, não hoje, mas desde o ano passado a gente já vive um risco iminente de racionamento de energia, que só não foi decretado por questões políticas, né? Hoje o nível dos reservatórios no Brasil, eles são menores do que a gente tinha lá na época de 2000, 2001. Então o que a gente está vivendo hoje, em termos de reservatório, de água armazenada em reservatório, é pior do que a gente tinha em 2000, 2001. Então só não foi decretado racionamento ainda por questões políticas. E isso traz enormes transtornos à economia brasileira. Sem falar de Petrobras, de Lava Jato. Né? Sim, o Vitor acho que falou bem, sintetizou bastante bem essa questão da MP 579 que foi editada em 2012, que na verdade ela antecipou, né, os contratos que venceriam agora em 2015, para que as distribuidoras, de uma forma geral, renovassem esses contratos com antecedência, tirasse potencialmente alguma vantagem disso e o governo tivesse uma maior gerência aí sobre a dinâmica dos preços e pudesse oferecer um desconto para os consumidores, né? Então essa foi a essência dessa MP. Como o Vitor colocou bem, nosso sistema ele depende muito de água, né? Ele é um sistema elétrico basicamente hidrelétrico, né? E a gente depende naturalmente de chuva para isso. Esse último ano, particularmente, o ano passado, foram anos muito ruins de chuva. Isso aí gerou um problema sério nos reservatórios. E associado a isso, a política de contenção de preços, né, que o governo adotou também desde o ano passado, tanto para a gasolina, que o Vitor falou da Petrobras aí, quanto para a energia elétrica, devido à alta da inflação, o governo se viu, de certa forma, obrigado a represar esses preços em um nível abaixo do que seria considerado normal para uma situação aí de excesso de demanda e falta de oferta. Isso acabou agravando o problema, né? Acho que do lado econômico, talvez isso seja os piores reflexos aí dessa crise, né? Por quê? Sabe de teoria econômica que o preço, ele carrega com ele uma série de informações, né? E uma dessas informações é relativa à capacidade do mercado de atender a demanda por certos produtos. Então, quando a demanda está muito elevada e a oferta está rígida, o que acontece? Os preços se elevam, né? Quando o governo impede esses preços de se ajustarem à realidade
do mercado, ele acaba não sinalizando para os consumidores essa escassez. E aí a mensagem que fica é: pode consumir porque a gente tem energia no mesmo nível que antes, quando na verdade não tinha. Ao interferir no sistema de preços, indiretamente ou diretamente, o governo acabou também interferindo na eficiência desse mercado aí e não sinalizando essa escassez aí de energia para o consumidor. Associado a isso, um verão que foi bastante seco, né? A gente sabe disso. Temperaturas elevadíssimas, enfim, isso só contribuiu para o problema maior. Recentemente, né, agora em janeiro, entrou em vigor o sistema de bandeiras tarifárias, né, que visa justamente atacar esse problema. O sistema de bandeiras tarifárias é um sistema no qual, em épocas de menor chuva, né, onde a capacidade dos reservatórios estão menores, o consumidor, ele acaba tendo que pagar um adicional na sua conta de energia. E aí, de acordo com o nível dos reservatórios, esse adicional ele vai crescendo ou diminuindo de acordo aí com as bandeiras verde, amarela e vermelha, no qual a vermelha sinaliza a pior situação, na qual o incremento na conta é o maior, né? Então já está valendo. É uma medida que, do meu ponto de vista, é positiva, justamente por sinalizar para o consumidor a escassez de energia e colocar sobre ele o custo dessa energia mais escassa, de forma a dar uma equilibrada no mercado. A gente falou então do controle de preços na parte de energia, isso aconteceu também na parte de petróleo, né, de gasolina. A gente sabe também que a Petrobras ela foi, de certa forma, forçada a não elevar o preço dos combustíveis, quando esses preços apresentavam uma grande defasagem, algo em torno de 25% a 30%, em relação aos preços praticados no exterior, né? O petróleo é uma commodity, é comercializada internacionalmente, e a cotação do petróleo ela é dada internacionalmente, né? Então a Petrobras acaba seguindo esse preço. O governo, de certa forma, forçou a Petrobras a não reajustar esse preço, justamente para conter o avanço da inflação, e o resultado disso foi majoritariamente um problema de fluxo de caixa da empresa, né? A Petrobras tendo que arcar com a diferença entre os preços do petróleo internacionais e aqueles que ela revendia o petróleo aqui, ela acabou tendo que comprometer boa parte do fluxo de caixa dela. Não à toa, a Petrobras se viu numa situação financeira bastante delicada, né? A dívida dela aumentou bastante nesse período e o caixa foi reduzido, justamente no momento onde a Petrobras foi sobrecarregada com uma série de investimentos ligados ao pré-sal, majoritariamente, né? Decorrente aí desse novo modelo aí de partilha. Então, o preço do petróleo no mundo aumentou. O certo seria a Petrobras aumentar o preço dela também, o preço do combustível que ela produz. Só que o governo vetou isso para dar uma controlada na inflação. Você aumentando o preço do combustível é uma coisa de acesso básico, acesso necessário, vai aumentar consideravelmente a inflação. Então, o governo travou isso. E por causa disso, a trava dele consistiu na própria Petrobras ter que arcar com a diferença de preço. Ela ia vender mais barato e o que fosse e pagar o que estaria faltando. Exatamente. Uma noção que as pessoas às vezes acabam se espantando com isso, as pessoas têm a noção de que a Petrobras ela é autossuficiente, né? Ela produz todo o petróleo do mercado doméstico brasileiro. Isso não é verdade. A Petrobras ela é uma importadora líquida de petróleo. Ou seja, a gente tem uma importação positiva de petróleo, porque a nossa demanda é maior do que a capacidade de oferta interna, seja de produção, seja de refino, né? A gente não tem a capacidade de refinar, de entregar essa gasolina, esses derivados do petróleo 100% refinados no mercado doméstico. Então a gente acaba tendo que importar essa diferença, né? E o que aconteceu era justamente isso que você colocou, né? Como a Petrobras tinha que importar essa diferença e ela pagava um preço mais elevado no exterior pela importação do petróleo do que o que ela cobrava aqui no Brasil, essa diferença acabava caindo sobre o caixa dela, justamente para não repassar para a tarifa e ter um avanço na inflação. A gente sabe que a gasolina ela tem um impacto bastante acentuado na inflação, porque ela impacta majoritariamente transporte, que é um grupo que tem bastante peso no IPCA, e indiretamente qualquer outro bem e serviço acaba também sendo atingido por gasolina, né? Acaba sendo um insumo direto ou indireto para muitos setores na economia. Como eu falei, num período em que a Petrobras precisava de um volume de caixa muito bom para poder estar assumindo esses investimentos vultosos que foi colocado sob a sua responsabilidade, acabou agravando ainda mais o problema financeiro da Petrobras, né? A dívida aumentou bastante, inclusive algumas agências de rating chegaram
a rebaixar a nota da Petrobras depois de um tempo é bastante por causa dessa dívida que se elevou bastante. Atenuante disso é que recentemente os preços do petróleo despencaram no mercado internacional, né? Por questões aí de oferta e demanda internacional, os preços dessa commodity baixaram muito no mercado internacional nos últimos 7, 8 meses aí. E isso foi um alívio para a Petrobras, né, que se vê agora numa situação mais confortável sob esse ponto de vista, né? Hoje a gente sabe que a diferença entre o que a Petrobras compra e o que a Petrobras vende aqui dentro acaba sendo positiva para ela, né? O que até um ano atrás não era. Então isso foi um alívio. Não fosse por isso, a Petrobras possivelmente teria que elevar as tarifas num montante superior ao que foi elevado no final do ano passado. E só pra gente ter uma ideia mais clara, se eu não me engano, a gasolina foi reajustada em algo entre 6%, 8%, alguma coisa assim no final do ano passado. Se não fosse por isso, para resgatar o caixa da Petrobras... 3? Ah, então foi menos um pouco. Mas enfim... 3 teria estouradamente. Então foi 3% e o diesel foi um pouquinho menos, se eu não me engano. Caso não tivesse acontecido essa queda no preço internacional do petróleo, com certeza o reajuste teria que ser maior, né? Então isso acabou sendo um alívio para o governo e para a própria empresa. Os reajustes agora continuam, mesmo o preço internacional sendo mais baixo do que o praticado aqui dentro, justamente porque é preciso recuperar esse caixa perdido durante boa parte do ano passado aí, né? Então a Petrobras agora está começando a se recuperar nesse lado financeiro. Embora, né, o estouro agora dessa operação Lava Jato tenha adicionado um novo ingrediente aí nessa equação. Então vamos agora para a Operação Lava Jato. O que é isso? O que eu acho interessante a gente está em 2015. A gente está em 2015, né? Uhum. Começou essa semana, né? Hoje começou 2015. Foi hoje. Hoje não por isso. Tá gravando hoje, né? Dia 23, 24 de fevereiro. E aí, cara, a gente estuda lá os livros de economia. A gente estuda lá em economia brasileira e a gente via lá na década de 70, 80 que o governo usava e abusava das empresas estatais como braços, né, de política econômica, né? Justamente para tentar controlar preço, né? Tentar ter algum alívio aí na inflação. A gente via isso lá na década de 70 e 80. O sistema Telebrás era usado, a Petrobras, a própria Embraer, enfim, todas as empresas estatais foram utilizadas de forma ou de outra para tentar controlar preço diretamente, né? Tentar controlar diretamente preço para não ter impacto inflacionário. Não deu certo, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Qualquer gráfico minimamente mal feito da inflação na década de 80 prova que não foi bem sucedido esse tipo de prática, né? E aí a gente está aqui em 2015, o Renato acabou de falar que a Petrobras foi utilizada para tentar de novo controlar preço, né? Controlar a inflação. E não só o Renato, vários membros do governo falaram exatamente isso. O Nelson Barbosa, sei lá, 1 ou 2 anos atrás, ele confessou, não, a gente usou o grupo combustíveis, principalmente a parte de gasolina, né, a parte de energia elétrica e a parte de transporte. Esses 3 grupos foram utilizados sistematicamente para tentar controlar via indireta preço no Brasil. Não deu certo, como parece que já era conhecido já lá na década de 70 e 80. Então hoje, o que está acontecendo? Já que não deu certo, os preços administrados eles devem subir na faixa de 13% esse ano para compensar todo esse congelamento de preços dos últimos anos, principalmente energia elétrica. A energia elétrica hoje está precificada a aumentar em 2015 50%. Isso tem um impacto sobre a inflação de cerca de 1,6 pontos percentuais, né? Então a gente está falando de um IPCA que deve chegar a 8% esse ano, no pior dos cenários, né? Se a gente continuar com esse crescimento dos salários, a gente deve chegar com alguma coisa próxima a 8%. Ou seja, a gente vem continuando, vem repetindo essas coisas aqui há muito tempo. E o pessoal, né, continua discutindo esse tipo de coisa. Ou seja, utilizar empresas estatais para controlar preço, coisa que não deu certo na década de 70 e 80. Sei lá, passou 20 anos, o pessoal achava que ia dar certo, Renato, era isso? Parece que faz a mesma coisa e espera resultado diferente, né? O Einstein disse que isso era loucura, né? Era o sintoma da loucura, era fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas não sei, vai que, né? Vai que dá, né? E o Vitor colocou bem, né? Quer dizer, eu dei mais ênfase no caso da Petrobras, né? Que tá mais em evidência agora por causa da Operação Lava Jato e tal, e teve uma fragilidade financeira bastante elevada, mas isso aconteceu também no setor de energia
energia, né? As distribuidoras também não puderam reajustar suas tarifas, e isso também gerou uma série de problemas financeiros que o governo acabou arcando. Nesse caso, né, pelas empresas serem privadas em sua maioria, o governo acabou fazendo aportes para equalizar essa diferença entre custo da energia e o valor de distribuição que era cobrado do consumidor, né? No ano passado, o governo chegou a colocar algo em torno de 10 bilhões aí para sanar essa diferença. Só que esse ano, o ministro recém-possado aí, o Joaquim Levy, falou que o governo não vai mais fazer aportes nesse sentido, né? A estimativa era de que o governo tivesse que aportar também um volume bastante elevado aí nesse ano para equalizar essa conta, mas em virtude aí da contingência fiscal, o ministro falou que não será mais colocado nenhum centavo nessa conta. Então essa conta vai vir para o consumidor e está embutido aí nesse valor percentual aí de 50% que o Vitor colocou pra gente, que é a média do aumento da energia elétrica pro ano de 2015 aí. Então, quer dizer, agora essa conta vai ficar para o consumidor, não mais para o governo, que no ano passado teve um dispêndio bastante elevado em relação a isso. Mas depois de conversar tudo isso, o que eu quero saber, o que todo mundo quer saber é: vai haver um racionamento? Eu vou sofrer com isso? Eu vou ter que parar de usar tudo que eu estou usando em relação à energia? Isso que é o que todo mundo quer ouvir. Eu acho que essa questão de se vai haver racionamento ou não é uma questão delicada, né? Porque a gente sabe que o racionamento pode ter implicação muito séria sobre o nível de atividade da economia. Acho que o Vitor pode até falar essa parte depois. Mas assim, uma informação que, pelo que eu andei lendo aí recentemente, alguns especialistas já colocam aí o risco de racionamento acima de 50%. Quer dizer, existe mais chance hoje de ter um racionamento do que de não ter um racionamento, né? E logicamente o racionamento ele não é uma escolha binária, né? Ele tem várias gradações. Então você pode ter um racionamento de 10%, de 5%, de 15%, e aí, de acordo com o nível de racionamento que você tem um impacto diferente sobre a atividade. Mas de forma antecipada, o que a gente pode dizer é que, existindo essa possibilidade de racionamento, já existe por parte das empresas e dos empresários que pretendem investir um certo receio em fazer esses investimentos, né? Se existe essa incerteza, essa possibilidade de um racionamento, é lógico que isso já afeta o nível de atividade ex ante via expectativas, né? E isso é um componente que já pode influenciar a atividade nesse ano, né? E aí, se acontecer de fato o racionamento, e dependendo da sua graduação, vai ser um impacto extra aí, mais ou menos forte, mas com um impacto significativo também. Acho que o Vitor tem até umas previsões sobre isso, acho que ele pode falar um pouco. A gente está numa situação hoje, sem falar de racionamento de água e energia, os modelos já estão rodando no crescimento de -1 esse ano, né? A gente já parece que teve um crescimento negativo no ano passado. O dado oficial do IBGE vai sair agora em março. Aliás, foi adiado esse dado, né? Já era para ter saído e eles adiaram. São tempos estranhos, né? A gente está numa situação que, por exemplo, no final do ano passado, as projeções medianas aí davam que a gente cresceria esse ano algo em torno de 0%, né? Todo mundo criticou, não, vai ter estagnação, né, da economia e tal, blá blá blá. Hoje a gente está terminando fevereiro e parece que a coisa não é tão boa quanto é o 0%. A mediana hoje já está em 1%. Mediana dos modelos que eu estou rodando. A média do mercado está em 0,5% negativo. Isso eu não estou falando de racionamento, tá? Ninguém falou de racionamento até agora. Ou seja, eu estou no -1 sem falar de racionamento. Sim, tudo bem. Vamos falar de racionamento de energia? Vamos falar. Racionamento de energia hoje no Brasil provavelmente não vai ter muito impacto sobre a indústria. Porque a indústria hoje ela já tem várias técnicas de reutilização, ela já tem a maioria dos grandes consumidores industriais. Eles já geram a própria energia, né? Já são grandes geradores de energia, tem aqueles contratos lá no início, quando a gente falou de mercado livre, mercado cativo, ou seja, as grandes indústrias elas já estão no mercado livre. E talvez o racionamento de energia não impacte tanto a produção da indústria, até porque a indústria, vamos combinar, que ela não produz nada desde 2009, né? Ela está meio parada desde 2009, então não sei, talvez o impacto não venha também. O problema do racionamento de energia é sobre o consumo residencial. Por quê? Porque quando a gente teve o racionamento lá em 2000, 2001, a maioria das residências ela trocou
luz, aquela luz amarela, né? Ela trocou por luz fluorescente, ela usou eletrodomésticos que são mais eficientes do ponto de vista energético, enfim, foram feitos vários mecanismos ali que aumentaram a eficiência energética. Então, assim, hoje, se é decretado um racionamento de energia elétrica, de fato as pessoas vão ter que reduzir consumo. Então não dá mais hoje, no ponto de vista residencial, não dá mais para ela tentar tornar mais eficiente, mais produtivo o gasto dela com energia elétrica. Ela vai ter que de fato reduzir consumo. O impacto disso sobre o nível de atividade é muito difícil prever. Razoavelmente, qualquer estimativa que eu der aqui está errado. E qualquer estimativa que qualquer economista dê provavelmente está no mesmo caminho. Mas ainda tem um outro fator, né? Como eu falei antes, basicamente algo em torno de 70% da energia elétrica que a gente gera no Brasil provém do insumo chamado água, né? São as hidrelétricas que se movem através de água. Hoje a gente está vivendo, nos últimos 2 anos e meio, uma crise hídrica. A crise basicamente é hídrica, né? E por isso está gerando a sua consequência na energia elétrica. Mas a base dela é uma crise hídrica, não está chovendo. Ninguém tem uma previsão decente para saber o impacto de uma crise hídrica sobre a economia, né? Se uma indústria, a indústria pode viver sem energia elétrica, porque ela gera e tal, blá blá blá, tudo bem. Ela consegue lá, meio que aos trancos e barrancos, lidar com o problema energético. Mas será que ela consegue lidar com água, falta de água, né? Provavelmente não, ela não consegue lidar, nenhuma economia no mundo vai conseguir lidar com falta de água, muito menos o Brasil, né? Então, assim, hoje, basicamente, a crise no Brasil é uma crise de água. É uma crise de água, já tem modelo aí prevendo menos 4%, né, se for decretado de fato o racionamento. Houve aí, as notícias meio que se dissiparam em fevereiro, porque a pluviometria foi muito boa, né, em fevereiro. Mas a gente tem que lembrar que existem 2 períodos da pluviometria. Tem um período seco e tem um período, vamos dizer assim, úmido, né? O período úmido é de outubro até março. A gente está no período úmido. Nesse período úmido, o único mês que foi legal, foi bom, foi esse mês agora, de fevereiro. Os outros meses foram horríveis, né? Então a gente vai entrar no período seco a partir de abril a setembro. Então vai ter que ser decretado racionamento de qualquer maneira. Não tem mais jeito. Os reservatórios de água, principalmente no Rio e São Paulo, estão no nível mais baixo. Salvo engano, São Paulo e Rio estão no volume morto ainda, que é aquela tal da reserva técnica lá do lodo, né? Alguns reservatórios desses 2 estados. Então, assim, decretando racionamento de água, naturalmente a gente decreta racionamento de energia elétrica. Um duplo choque de oferta desse sobre a economia brasileira é imprevisível, mas já tem modelo prevendo algo em torno de menos 4%. Isso a gente está falando só do racionamento. Eu comecei a conversa aqui falando que sem racionamento a gente vai crescer menos 1% esse ano. Com o racionamento, Deus sabe quanto que a gente vai crescer esse ano. Tem modelo que não é muito confiável, dizendo que é menos 4%. Então, assim, a situação em 2015 é muito pior do que a gente previa lá em novembro, dezembro do ano passado. E a gente não falou de ajuste fiscal, a gente não falou no cenário externo, a gente falou nada disso, a gente só está falando de problema de energia elétrica e água, só isso. Então, assim, é muito preocupante o que a gente está vivendo hoje no Brasil e possivelmente, daqui para frente, a gente vai ver uma série de coisas que parece que foram adiadas nos últimos anos. Principalmente aumento de desemprego, inflação estourando literalmente o teto da meta, crescimento negativo, câmbio no overshoot. A última previsão de câmbio que eu fiz foi anteontem, o câmbio chegava a 3,10 em dezembro. Mas, modelo quer dizer nada, né? Tá muito conservador, né? Porque nas últimas semanas ele se deteriorou de forma contundente. Então, assim, a gente está numa situação de deterioração da economia brasileira que, assim, fazia muito tempo que eu não via isso. Então, eu estou extremamente preocupado. Não sei vocês. Eu estou preocupado também. Até porque, para além desses fatores, vamos dizer assim, mais físicos que você citou aí, tem as questões institucionais também, né? Essa questão da Petrobras agora minando aí a confiança. Pois é, eu nem falei de lavagem. A própria Petrobras também, ela é responsável por uma parte significativa do investimento da economia brasileira, do investimento total da economia brasileira, né? Ela tem uma fatia importante aí, e esse investimento ele vai deixar de ser realizado ou vai ser realizado uma parcela menor do que o programado, então isso já deve ter um impacto no investimento e consequência no produto da economia, que não deve ser uma coisa tão desprezível assim. Transbordamentos que isso acaba gerando para outros setores também, né? Então acho que em relação à confiança a gente tem mais um novo capítulo aí a percorrer, né? Para além da questão fiscal que a gente está tentando solucionar aí, a gente tem agora a questão de confiança por parte dos investidores na questão institucional mesmo. Então, quer dizer, enquanto rolar esse processo aí, é bem provável que muitos investimentos fiquem paralisados até lá. E somando-se tudo, acho que a gente pode
de repente, chegar nessa conclusão aí dos menos 4% tem que ser muito pessimista, né? Aliás, até curioso, né? Porque agora as pessoas já falam abertamente numa retração do PIB sem ser taxado de pessimista, né? Acho que acabou essa... Curioso. Até o próprio governo, né? Se eu não me engano, o Joaquim Levy assumiu que no ano passado a gente pode ter tido um crescimento negativo, como você colocou. Registrado que não fui eu que comecei a falar de eleição. Não tô de eleição, tô falando de conjuntura, né? Essa previsão, se a gente considerar esse cenário aí que tá desenhado agora, né? Ela é bastante possível. E o mais engraçado nisso tudo é que a gente tá no começo do ano. A gente já tá em fevereiro com essa previsão aí já meio catastrófica, né? Geralmente a gente começa o ano com uma previsão boa e vai deteriorando ao longo dele, né? Nesse caso a gente já começou mal. Eu estava acostumado a usar o Manteiga. O Manteiga ele sempre começava com a previsão de crescimento em 4,5, terminava em 1,5, né? Era aquela montanha russa descendo. Agora a gente senti uma saudade aí do Vitor, hein? Não, cara, não fale isso. Tudo que eu tenho pelo Manteiga é a mais extrema desprezo. Achei que ia falar respeito profissional. De forma alguma. Então é isso, né? Não, pera aí, você roubou minha fala. Como assim? Porra. É isso aí. Então, John, depois que eu falo é isso aí acaba. Beleza. Por que eu não ouço o John? É. Mas ele escuta você. Ah, então tá. Eu juro que o John ia aparecer. Eu escutar uma voz do John, né? Eu não escutei a voz do John. Então é isso, gente. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Nem com o John, nem com vocês. Eu tô muito feliz de agora eu tenho que trabalhar, né? Eu tô muito, muito feliz de ter terminado isso aqui antes de 1 da manhã. Falta 3 minutos pra 1 da manhã. Pô, a gente conseguiu, né, cara? Caraca. É mesmo. Antes de 1 hora, 3 pra 1. Não, mas olha só, a culpa foi do Renato, tá? Concordo. Foi minha, eu assumo. Dessa vez eu dei mole. Assume aí. Espero que não se repita segunda-feira. Não. Segunda-feira que vem tem de novo edição, tá? Toda segunda agora tá... Voltamos. Voltamos? Vamos ver aí o Johnny tem que me entregar isso até quinta-feira. Vamos ver se o moleque é bom. E por que a gente não ouve o John? Assim? O John é uma pessoa que tá aí, mas ninguém não, ouve. Se você não... Olha só, tem que ter um dom extra sobrenatural. Tem que ter um dom sobrenatural pra escutar o John? Você tá se fazendo de bobo, né, Renato? Pelo amor de Deus. Eu tô me fazendo de bobo, cara.